Eu prossigo, doutor. Acho que o próximo é meu também. O do próximo também é do senhor? É. Então vamos lá. Nesse caso, nós vamos ter sustentação, doutor Domingos. E eu lhe pergunto se nós podemos dispensar a leitura do relatório. Podemos sim, ministro. Então, eu lhe passo a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Ok. Então, excelentíssimos senhores ministros, integrantes desta sexta turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Tribunal da Cidadania, saúdo-vos a todos nas pessoas do ilustre presidente desta colenda turma, ministro Sebastião Rey Júnior, e do ilustre relator, ministro Jesuíno Rissato. As especiais boas-vindas da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul ao ministro Teodoro Silva Santos, que, pelo que vi, tem raízes no estado natal de meu sobrenome Barroso, que é de Paracuru, Ceará. Então, excelentíssimos representantes do Ministério Público aqui presentes, excelentíssimos senhores advogados, senhoras advogadas, defensores e defensoras públicas, excelentíssimos senhores serventuários e senhoras serventuárias da Justiça, demais pessoas que nos acompanham neste julgamento. Em abreviadíssima síntese, mais uma vez por meio deste habeas que impugna as decisões proferidas pelas instâncias precedentes, discutimos, como questão primeira, a validade de busca pessoal realizada por policiais militares e, por conseguinte, a legitimidade das fundadas suspeitas invocadas no sentido de justificar sua atuação. Para tanto, mostra-se fundamental que revisitemos o auto de prisão em flagrante juntado às folhas 168 a 179, do qual extraímos relatos praticamente idênticos, colhidos de 3 policiais militares, únicas testemunhas do evento, os quais, quanto à fundada suspeita, que é a condição legitimante de sua atuação, disseram basicamente o seguinte, 2 pontos, que durante o patrulhamento de rotina foi avistado um indivíduo em atitude suspeita, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, teria tentado se evadir, mas foi alcançado. Especialmente das narrativas do condutor, o policial Patrick, e da primeira testemunha, o policial Jesus Lindomar, observamos que a dita atitude suspeita antecede a afirmada tentativa de evasão, o que, pela lógica, nos faz concluir que os procedimentos de abordagem que se legitimariam pela dita atitude suspeita tiveram início antes da afirmada tentativa de evasão. Temos aí, como é infelizmente de praxes, especialmente da praxis policial brasileira, progressivamente autonomizado em relação à lei, à Constituição e suas instâncias de controle, um importante ato significante que não nos permite compreender a nós, integrantes do sistema de justiça, a quem é atribuído o mundo de zelar pela legalidade das ações do aparato repressivo estatal, quais seriam os elementos constitutivos da atitude suspeita. Portanto, as fundadas suspeitas, que, identificáveis e passíveis de exposição racional, legitimariam os procedimentos de abordagem, que, no caso, teriam determinado a aproximação da viatura e a relatada tentativa de evasão. Os agentes públicos, policiais militares, no caso, sonegam-nos, como de praxes, a exposição racional dos elementos que constituiriam a fundada suspeita, que permitiria a escorreita fiscalização de suas atividades e, em última análise, a própria preservação do postulado constitucional da presunção de inocência. O judiciário tem a legitimidade de suas decisões condicionada à devida motivação. As partes têm o processamento e eventual acolhimento de seus pedidos condicionados à comprovação de suas pretensões, bem como a sua demonstração pela via argumentativa, racional, a partir de normas do entendimento jurisprudencial, essencialmente. Todos são submetidos a condições. Por sua vez, historicamente, nesse país de passado escravista, muito pouco ou nada, ou quase nada, se tem exigido de policiais e demais agentes de segurança pública quanto à demonstração da legitimidade de seus atos, ainda que devessem ser esses agentes os mais sujeitos à fiscalização, justamente por deterem e aplicarem a força com que se expressa o poder de punir estatal. Não por acaso é da praxis que o que deveria ser expressão da força do direito se manifeste como espúria violência, que nada mais é do que a imposição de poder, de força, em desconsideração aos limites racionais da legalidade, a princípios democráticos basilares, como são os da publicidade e da moralidade, condicionantes da efetividade que também se exige dos agentes públicos. Em suma, a efetividade, a eficiência, muitas vezes invocadas na tentativa de justificar o atropelo a garantias, têm por pressuposto legalidade, publicidade e moralidade.
Ela, a eficiência, também a efetividade, né, está condicionada a estes princípios, portanto. E como no caso, a publicidade democrática se traduz como possibilidade de conhecimento e de fiscalização, participação, né, em relação aos atos dos agentes públicos de segurança, especialmente pelas instâncias responsáveis pelo controle de sua legalidade, nada mais é do que exigência, tudo que foi dito nada mais é do que a exigência de expressão racionalmente articulada dos motivos que justificariam a relativação, no caso das buscas pessoais, das garantias à intimidade e à liberdade, ou seja, do que objetivamente e no mundo dos fatos possa caracterizar a fundada suspeita prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal. Não nos esqueçamos de que, em uma democracia, os fins não justificam os meios, sendo a regular observância dos meios condição para alcance legítimo dos fins estabelecidos. No caso subjúdice, como em tantos outros, a Defensoria Pública entende que não há exposição de motivos que deem consistência à fundada suspeita que legitimaria a busca pessoal realizada. E o Ministério Público Federal entende da mesma forma, consoante se infere do parecer de folhas 531 a 536. A questão é assaz grave, como vimos frisando, especialmente porque reporta a repetições históricas não resolvidas e a tolerância generalizada com abusos e ilegalidades que poderiam ser evitados com medidas disponíveis e facilmente implementáveis, como inclusive já o foram em alguns casos a título experimental. E este Superior Tribunal de Justiça, como em tantos outros casos, tem sido, sem dúvidas, a corte mais atenta e sensível a tudo que outras vezes sempre vimos denunciar. Dito isso, cabe destacar que todo este debate, tantos outros que se repetem à exaustão diariamente, não só nas salas de audiências, nos processos criminais, mas também na própria mídia, seriam desnecessários caso o poder público instalasse câmeras nos uniformes e viaturas policiais, tratando-se de tecnologia disponível e apta a fazer prova das justas causas legitimadoras das inumeráveis buscas pessoais e domiciliares ocorridas cotidianamente no Brasil, especialmente em detrimento da população histórica, socioeconomicamente mais vulnerável. Diante da existência e disponibilidade de meios de prova e informação, a publicidade melhores, a presunção de veracidade que tem protegido a palavra dos agentes de forma quase absoluta não pode prevalecer. Dito de outro modo, o socorro à presunção só pode ter lugar na ausência de prova melhor. Do contrário, prevalecendo as presunções, é o arbítrio que tende a se impor, os abusos substituindo a racionalidade normativa pela violência estatalizada. Mas fosse obrigatória a utilização de câmeras e viaturas e uniformes, dentre outras tecnologias, como equipamentos de GPS, tal como referido na DPF 635 do Rio de Janeiro, nenhum prejuízo haveria à atuação policial, já que deve se orientar pela legalidade e demais princípios regentes da administração pública. Por outro lado, muitos questionamentos ao modus operandi da polícia perderiam sentido em economia argumentativa e preservação à própria imagem dessas polícias. Ou seja, se podemos considerar que a Constituição e a lei exigem, consideradas as tecnologias disponíveis, o que determinam as garantias individuais, nada há que possa socorrer quem defenda alguma contraindicação à implementação do uso obrigatório de câmeras em uniformes e viaturas policiais. Se são sempre fundadas as suspeitas que justificariam as ações policiais, tais como rotineiramente se dão, como se costuma afirmar, e se são imbuídas de boa-fé tanto as ações quanto as palavras dos policiais, nem mesmo a estes é dado se opor à implementação das medidas que atestariam de uma vez por todas a autenticidade de seus relatos e a adequação de seus atos em relação aos limites impostos pelo ordenamento jurídico. Em suma, se legítimos os atos e verdadeiros os relatos dos agentes públicos destacados para a repressão primeira da criminalidade, as câmeras seriam mera confirmação da presumida probidade policial e em nada os afetaria negativamente. Neste contexto, em 10 de outubro de 2023, durante julgamento realizado por esta egrégia sexta turma do STJ, mais precisamente no HC 834943 do Rio Grande do Sul, o eminente ministro Sebastião Reis propôs incidentalmente o que se pode definir como uma espécie de relativização
desculpem, da presunção de veracidade com que se costuma calar os questionamentos aos atos policiais, sempre que seu controle possa, na prática, ser exercido a partir da implementação do uso de câmeras em uniformes e viaturas. Considerada a evolução jurisprudencial sobre a temática, em especial no que concerne à repressão ao tráfico, ocupação maior das polícias, as ponderações do eminente ministro nos indicam uma importante linha argumentativa a ser seguida, na esteira da Constituição, da lei e dos entendimentos desta Corte, como externado no leading case representado pelo HC 598051 de São Paulo, de relatoria do eminente ministro Rogério Schietti. Vale reiterar, uma vez que há tecnologia disponível que as câmeras tornariam incontroversas determinadas questões, a omissão, e pode-se dizer até mesmo a opção por parte do poder público quanto à sua não instalação nos uniformes, induz a que, em determinados casos, seja relativizada a presunção de veracidade conferida a relatos e atos de agentes públicos. Isso equivale a uma espécie de inversão do ônus da prova, já que, não se valendo dos meios disponíveis e eficazes em atestar a realidade dos fatos, dos agentes deve ser exigido agentes públicos que comprovem por outros meios a veracidade do que afirmam e a legalidade de seus atos, que já não podem ser presumidas. Os números de redução de violência a partir do uso de câmeras e uniformes são mais que conhecidos. Afinal, como já destacado, as presunções, quaisquer que sejam, só hão de prevalecer a falta de meios que as superem na demonstração da realidade dos fatos e na produção das verdades jurídicas, remetendo a Foucault, né? Nesse contexto, em conformidade com o parecer do Ministério Público Federal, já referido, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul vem postular, em primeiro lugar, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal imposta ao paciente e das provas por meio dela obtidas com sua absolvição, ou, a título subsidiário, consideradas as peculiaridades do caso, com destaque para a pequena quantidade de drogas e ínfimo valor apreendido pelo paciente, pela aplicação da mirante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, em sua fração máxima ou em alguma que delas se aproxime, autorizando, inclusive, a substituição da pena privativa de liberdade eventualmente aplicada por restritiva de direitos. É essa a defesa da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela escuta e meu boa tarde. Agradeço. Ministro Jesuíno Rissato. Senhor presidente, cumprimento o ilustre defensor público do Estado do Rio Grande do Sul por sua sustentação oral. Como foi bem esclarecido da tribuna, trata-se aqui de um habeas corpus em que se pleiteia a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, segundo consta da denúncia, e também dos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante. Os policiais estariam em patrulhamento de rotina nas proximidades do CTG Setembrina dos Farrapos, na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, oportunidade em que o acusado teria sido avistado pelos policiais, aspas, em atitude suspeita. Ao perceber a viatura, tentou empreender fuga. Realizada a abordagem e a revista pessoal, teria sido localizado em sua posse 74 gramas de cocaína, 17 gramas de crack e 102 gramas de maconha. A denúncia e aqui também o depoimento dos policiais não dizem qual seria essa atitude do acusado que teria levantado suspeita. Só dizem que ele estava em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. O acusado fugiu à abordagem, né, se evadiu. Ou seja, tentou empreender fuga. Eu digo que a jurisprudência desta corte demonstra
que não satisfazem a exigência legal para a busca pessoal, essa impressão subjetiva dos policiais, né? E também a fuga, a evasão do suspeito ao avistar a viatura policial não é suficiente para que haja essa abordagem. E também que a localização a posteriori de substância entorpecente com o suspeito não justifica, né, a posteriori a abordagem ilegal. Eu cito aqui precedentes da turma e também da quinta turma, e estou concedendo o habeas corpus para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal e, com fundamento no artigo 3867 do CPP, absolver o paciente, né, e de ter infringido o artigo 33 caput da Lei 11.343, determinando-se a imediata soltura se, por outro motivo, não estiver preso. Em síntese, é o voto. Aqui... Obrigado. Há uma observação do ministro Saldanha. Exato, há um destaque do ministro Saldanha. Ministro Saldanha. Pois então, presidente, meu posicionamento é conhecido em relação à busca pessoal. Eu tenho, no sentido genérico, eu tenho muita dificuldade em identificar o que seria fundada suspeita. Olha o porte de entorpecentes, papéis de origem ilícita, armas. Isso seria atitude suspeita. Mas eu não vejo como alguém que vive na criminalidade vai ostentar uma arma de forma aparente ou disponibilizar à vista do público os entorpecentes que pretende comercializar. Então, a fundada suspeita, ela acaba se caracterizando por vários tipos de comportamento do que é abordado, né? Seja tentar sair do local, tentar se desfazer de algum objeto que está na mão. E eu creio que a inibição da ação policial em relação a essas abordagens traz um problema, ou agrava o problema da segurança pública. Porque se o policial militar, que é encarregado do policiamento ostensivo, em sua atuação de ronda, se ele não puder fazer uma abordagem de alguém que ele considera suspeito por alguma atitude atípica do cidadão comum, vai ser uma inibição, a meu sentir, bastante danosa para a segurança pública, que já está tão combalida. E eu repito o que eu tenho dito, né? Nós somos sujeitos de vistoria pessoal em estádios, shows, festividades, aeroportos, e esses lugares são aleatórios. Quer dizer, a Polícia Rodoviária Federal faz a vistoria em veículos aleatoriamente. Eles estabelecem a cada tantos carros um será parado. E como inibir isso? Isso faz parte da praxe policial, que é fruto de uma consolidação de procedimentos. E eu acho que a inibição dessas buscas realmente não é benfazeja. Eu acho que ela é bastante nociva. E o que eu repito e ressalto é o seguinte: o que se tem que ter em conta, presidente, é a forma como essas abordagens são feitas. Se a abordagem para uma vistoria pessoal for feita de forma urbana, respeitosa,
sabe, se considerando a condição de cidadão daquele que está sendo vistoriado, eu acho que não há problema nenhum. O que a gente precisa combater é a abordagem discriminatória, truculenta, com grosseria, tratando antecipadamente como se fosse um criminoso. Isso tudo, sim, mas aí depende de treinamento dos agentes policiais que são destinados ao policiamento ostensivo. Então, presidente, eu vou divergir, mas não me oponho a atender ao pedido alternativo da defesa de reconhecer o privilégio e até a alteração de regime. Mas, veja bem, o paciente estava com um estojo escolar em que tinha 100 pinos de cocaína, e vários pinos de crack, 100 gramas de maconha, todos eles embalados para distribuição individual. Então, eu vou divergir em relação à nulidade decorrente da abordagem, até porque, no caso concreto, o que dizem os policiais, né, que ele tentou empreender fuga quando viu a viatura, mas concordaria em reconhecer o privilégio e a alteração do regime. Como eu voto, presidente? O próximo a votar sou eu. Eu vou pedir vênia, divergência, e vou acompanhar o eminente relator. Eu faço por três motivos, basicamente. Primeiro, que eu acho que há uma observação do ministro relator de que o próprio Ministério Público entendeu como abusiva e ilegal a abordagem. Ou seja, desse ponto, eu acho, para mim, é uma razão que justificaria a concessão da ordem, a própria manifestação do Ministério Público. Em segundo lugar, eu entendo que, como bem ressaltado até da tribuna, o que me pareceu no caso, que a fuga foi um motivo por um momento posterior, ou seja, no primeiro momento houve simplesmente uma abordagem ou uma aproximação feita em razão, sem qualquer motivo aparente que a justificasse. E, em terceiro lugar, quanto a essa ponderação do ministro Saldanha, do fato do produto final da abordagem, ou seja, de ter sido encontrado, eu tenho comigo que o resultado não vem justificar, não vem validar aquela abordagem que eu, ao meu ver, seria abusiva. Eu lembro nesse particular, e o ministro Rogério Schietti poderá me corrigir depois, eu acho que foi um dado que consta do voto dele, onde ele trouxe essa questão de uma forma muito profunda, que de quase 100 abordagens, apenas uma tem um resultado positivo. Ou seja, eu acho que a questão em si não é o resultado final da abordagem, mas sim a abordagem em si. Então, eu peço vênia ao eminente ministro Saldanha e acompanho o eminente relator. Ministro Rogério Schietti. Senhor presidente, eu tenho percebido que, nesse tema, a nossa divergência tem sido apenas em razão da busca pessoal ser uma decorrência de uma afirmação de fundada suspeita, em razão de um comportamento, né, que seria, no caso, de uma tentativa de empreender fuga. Nós já debatemos o local em que isso ocorre, se é um local conhecido como de mercancia de drogas, ou se é um local como qualquer outro, que não levante uma suspeita a priori. Já debatemos se o suspeito estaria portando ou não determinado objeto e dele se desfeito, se ele estava na companhia de mais alguém. Enfim, são situações concretas que talvez criem uma certa insegurança, tanto do jurisdicionado quanto de outros tribunais e das próprias corporações, quanto à nossa jurisprudência, né, em que situação concreta se justificaria a abordagem de pessoas consideradas suspeitas pela polícia. Eu creio que seja o caso, talvez, de nós tentarmos definir um pouco melhor esses critérios, né, dar um pouco mais de objetividade. Né? A preocupação do ministro Saldanha é relevante, né? Existem fatores que devem ser considerados, já de antemão reforçando, né, o teor
do que já julgamos, em vários casos, a partir do precedente citado, em que nós definimos como inválida a busca pessoal sem a presença de uma fundada suspeita, mas eu creio ser importante tentarmos estabelecer um plus em relação aos precedentes para orientar melhor as futuras decisões. Então, eu vou pedir vista dos autos para tentar contribuir de alguma forma nesse propósito. Então, a turma, após o voto do ministro Jesuíno Rissato, que foi acompanhado pelo eminente relator, concedendo a ordem, e pelo ministro Antônio Saldanha, que concedia a ordem em menor extensão, substituindo a prisão por medidas cautelares, pediu vista o ministro Rogério Schietti, aguarda o ministro Teodoro Santos.